entender, buscar a revelação de Deus, buscar. Amém? Vamos lá, diz assim, é na salvação. Ele quis certas coisas na vida para tê-la. Então fala, se você não crê que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o filho de Deus, Mateus 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Preste atenção aqui, irmãos. Então, esse jovem, ele procurou Jesus com um único objetivo. Qual foi o objetivo, irmãos? A vida eterna, a salvação. Ele quis, ele buscou ser salvo. Então ele chega para o Senhor e pergunta: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E aí nós vamos ver aqui em outras passagens na Bíblia que existe algumas coisas que devemos fazer para alcançar a vida eterna. Não adianta você querer a vida eterna se você não está disposto a renunciar certas coisas na vida para tê-la. Então, o primeiro ponto, deixa eu marcar, por favor, em Mateus, e vamos no Evangelho de João, capítulo 8, por favor. Eu até peço que você tome nota, que tem muitas informações hoje. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 24. Se você quer entender mais sobre salvação, sobre a vida eterna, então veja o que a palavra de Deus ela fala acerca deste assunto. Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 24, diz assim: Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis, o que, irmãos? Em vossos pecados. Então, se eu não creio em Jesus, se eu não abro meu coração para Jesus, eu vou morrer no pecado. E quem morre nessa prática, a gente já sabe o que pode suceder a esta pessoa. Então ele fala: se você não crê que eu sou o enviado de Deus, que eu sou o filho de Deus, então vocês vão morrer no pecado. Nunca vai encontrar, porque só existe um mediador. Só por meio de Jesus que nós conseguimos o que, irmãos? A salvação. Então o primeiro tópico dessa mensagem é: o jovem foi à fonte certa. Ele foi à fonte certa e até fez a pergunta certa. Vamos entender mais respostas sobre esta pergunta. Atos dos Apóstolos, é aí do lado. Atos capítulo 4, por favor, versículo de número 12. Atos 4, versículo 12. Diz assim, irmãos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos o que, irmãos? Ser salvos. Infelizmente as pessoas estão buscando em pessoas erradas. Eles querem ser salvos, eles querem a solução para os seus problemas, mas está buscando de maneira errada. E aqui o texto diz que em nenhum outro há salvação. A salvação só alcançamos, só conseguimos através de quem, irmãos? De Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém consegue se achegar a Deus
se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entender mais 1 Timóteo, capítulo de número 2. Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim, em nome de Jesus. Encontraram? Diz assim, amados: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha aqui, irmãos, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é quem? Mas as pessoas às vezes, irmãos, esquecem disso. Elas começam a venerar homens, começam a idolatrar pessoas. Interessante que esse jovem, lá de Mateus 19, ele procurou a fonte certa. Eu fico triste quando eu vejo em diversos meios as pessoas fazendo fé em alguém, em algo, e não põe essa mesma fé em quem, irmãos? Jesus. A minha fé está em Cristo, na palavra de Deus. As pessoas fazem sacrifícios para se achegar a Deus, e muitos infelizmente não conseguem. Por que não conseguem? Primeiro, Mateus 12, 7, se eu não estiver enganado, diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Primeira questão. A segunda questão é: está buscando na fonte errada. Ao invés de estar buscando em Deus, está depositando a confiança em homens e em pessoas. E o Senhor diz claramente: em vão é o que, irmãos? O socorro do homem. Então, enquanto não aprendermos a buscar na fonte certa, nós ficaremos confusos, sem ter as respostas para as nossas perguntas. Porque o que você precisa está em Jesus. Deus, através de Jesus, é quem supre todas as nossas necessidades. Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é quem nos alimenta e que nos sustenta, é quem nos orienta, diz para nós o caminho. Mas se nós não estamos buscando em Jesus, se as nossas vidas não estão focadas em Cristo, aí você vê muitas pessoas, você observa muitas pessoas perdidas na fé, perdidas na crença, porque ela quer chegar até Deus, sem contar aqueles que dizem que, irmãos, que todos os caminhos, isso é verdade? Está vendo aqui, só diz o quê? Um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Para que serve o mediador? É alguém que está onde? No meio, não é isso? Você está numa ponta, ele está no meio, e Deus está o quê? Na outra ponta. Para você chegar a Deus, você precisa passar por quem? Por Jesus. Você precisa passar por Jesus. Se não passar por Jesus, você não tem condições de chegar a Deus. Não adianta você colocar ciclano, fulano, beltrano no meio, que não vai conseguir. Sem Cristo, nada podemos fazer. E esse jovem não foi inteligente, não é verdade? Ele buscou em Jesus. Vamos para o segundo ponto, voltando em Mateus 19,
Agora no versículo 17, Mateus 19, verso 17, diz o seguinte: e ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o que, irmãos? Se queres herdar a vida eterna, guarde os mandamentos. Guarde a palavra de Deus. Quer ter a vida eterna? Guarde a palavra. Você observa que nós temos dois textos. Primeiro, Atos 9, o Paulo estava perturbado, né? O Saulo perturbado, perseguindo as pessoas que serviam a Deus. De repente ele tem um encontro com quem, irmãos? Com o Senhor Jesus. E ele reconhece a voz do Senhor. Ele pergunta: o que queres que faça? O que devo fazer? Aí o Senhor começa a dar as orientações para ele. Em Atos 16, 30 também a mesma coisa. O carcereiro lá perdido, sem norte, até tentou o que, irmãos? Suicídio. Ele pegou a espada para se matar. E aí: não façam isso, não façam isso. Depois começam a pregar para ele. Ele diz: o que devo fazer para me salvar? Não é verdade? E o Senhor disse: você precisa crer em quem? É no Senhor Jesus. Você crendo no Senhor Jesus, será salvo você e o que mais? A sua casa. Aí depois vemos um outro texto, que é a resposta de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Mestre, para mim e para você. 1 João, capítulo 5, por favor, deixe marcado aí em Mateus, que é a nossa base. Mateus 19 é a nossa base. 1 João, capítulo de número 5, versículo 2 e 3. Diz assim, em nome de Jesus: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando fazemos o quê? Quando amamos a Deus e fazemos o quê, irmãos? E guardamos os seus, ou a sua palavra. Verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, por favor, conclua, não são pesados, ou não são o quê? Penosos. Não traz dor, irmãos. As pessoas é que têm uma grande dificuldade o quê? De renunciar, de abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para fazer a vontade de Deus. Eu estava pregando na sexta-feira aqui, inclusive está disponível para vocês a mensagem, no nosso canal no YouTube, e falando que tem pessoas que elas até ouvem a palavra, mas na hora de pôr esta palavra em prática, elas têm uma dificuldade tremenda, porque os desejos dela falam mais alto, a vontade dela fala mais alto. Irmãos, quem é Deus para nós, para você, para mim? Ele não é nosso Pai. Sendo nosso Pai, nós devemos obediência a Ele. Nós temos que deixar Deus conduzir as nossas vidas em nome de Jesus. Volte lá, por favor, em Mateus 19. Veja o que o Senhor Jesus, ele fala para este homem. O Senhor pede para ele guardar a palavra, guardar os mandamentos. Olha o que ele diz. Verso 18, não é isso? Mateus 19, versículo 18. Disse-lhe ele: quais? Se referindo aos mandamentos, né? Quais? E Jesus disse:
não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor está colocando para ele: você quer realmente a vida eterna? Você precisa fazer isso aqui, ó. Primeiro ele coloca: não matarás. Para muitos de nós é fácil seguir isso aqui: não matarás. Para a maioria de nós, se não todos, não é verdade? Mas tem pessoas aí que não suportam, não aguentam, irmãos. Sim ou não? Tem gente que não aguenta. Já conheci casos de dizer que ele converteu, mas o revólver dele não. Não vou dizer que cidade, não vou dizer isso, vou me comprometer. Mas a pessoa chegar a esse ponto é porque, na verdade, ela ainda não precisa abrir os olhos para a fé, para Jesus. E quem trabalha na área de segurança, ele tem que ter o máximo de cuidado para nunca precisar usar. Sempre está orando para nunca precisar usar. Não é verdade? Sempre tem que orar: Deus, que o Senhor nunca permita que eu venha usar. Claro, né? A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, que eles usavam. Mas usavam para o quê? Legítima defesa. Mas eu falo de matar. Você sabe o que é matar? Uma coisa é você matar alguém, uma coisa é você defender a sua vida. Tem gente que não entende essas duas vertentes. Mas não vou pegar esse ponto não, porque a ideia aqui não é outra. Não é essa, perdão. Fala o que mais? Não cometerás adultério. Para algumas pessoas é fácil viver isso. Renunciar a isso. Não, eu tenho a minha esposa, meu marido, eu sou fiel, isso, aquilo. Pode parecer o maior galã, ou a maior. Ele vai saber. Não falei nada, vocês estão interpretando mal já. Entendeu? A pessoa vai saber lidar com a situação. Não vai se deixar levar. Ele vai estar ali, ó. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai entender que ela é uma ação maligna para tirar a pessoa do propósito. Então ele vai ficar firme. Em nome de Jesus. E o que mais? Não furtarás. A maioria é fácil, mas tem uns que não aguentam ver uma coisa, porque furtar também é diferente de roubar. É só ver ali a facilidade, né, que furto, não é verdade? A pessoa tem gente que é assim, então não furtarás, tem que renunciar a isso. Não dirás falso testemunho. Porque só resumindo para você entender o que ele colocou. Tem gente que, meu Deus do céu, para defender o lado dele, para defender a amizade dele, ele não está vendo que isso é feio, irmão? Que isso vai lhe prejudicar em algum momento. Porque assim como você mente para favorecer alguém, você pode também mentir a seu favor. Eu particularmente, quando eu pego uma pessoa na mentira, eu sou bem sincero em dizer isso em qualquer lugar que eu passo. A pessoa perde a minha confiança. Eu não consigo perdoar, nós perdoamos. Mas voltar a confiar é difícil. Você confiar numa pessoa que mente é muito difícil. Porque ela começa com a mentirinha, vai criando um gosto por aquilo ali. E se torna um viciado em mentir. A ponto de ele mesmo acreditar na própria mentira. Tem gente que é assim, tem ou não tem? Não é verdade, não fala que jura por Deus ainda. Você não pode jurar por Deus não, ô cabeça. Você não pode jurar por Deus não, está escrito na Bíblia, nem pelo céu, nem pela terra. Tu tem que ser macho e se garantir. Fale por você, mas não ponha Deus nesse negócio não. Entende?
E vamos adiante para a gente entender mais. Volte aí 1, 2, 3 páginas. Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, verso 24. É o terceiro tópico. Renuncie. Você precisa renunciar. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, faça o que, irmãos? Negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quer seguir Jesus? Negue a si mesmo. É fácil negar a si mesmo? Mas se eu quero a vida eterna, eu preciso renunciar. O apóstolo Paulo fez isso muito bem, sim ou não, irmãos? Ele disse que não vivia mais ele, mas Cristo é que vivia nele. Então, se Cristo vive em você, você não se governa mais. Quem governa você é quem? É Cristo. Você tem que ser dominado por Ele, deixar Ele agir na sua vida. Mas se você sempre quer fazer as coisas do seu jeito, então você não quer ser servo de Cristo. Você quer ser senhor e não está disposto à mudança. Não está preparado para mudanças. Quando Jesus ele entra em nossas vidas, o propósito dele é fazer essa mudança. Começar uma mudança de dentro para fora. Ok? Volta lá em Mateus 19, por favor, que o tempo urge. Mateus 19. Então você aprendeu no primeiro tópico que o jovem ele foi à fonte certa, fez a pergunta certa. Nós vimos no segundo tópico que ele recebeu a resposta certa da parte de Jesus. No terceiro ponto, o Senhor Jesus fala para ele o que ele deve fazer. Ele precisa renunciar. Então, em Mateus 19, nós entramos agora no quarto e último tópico. Mateus 19, versículo 20. Olha o que o Senhor fala. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha o quê? Mocidade. Ele podia, irmãos, ter parado por aqui. O Senhor citou para ele o que ele deveria fazer. Onde nós vimos no 19 que ele fala: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Voltando para o 19. Tem pessoas que ele não quer renunciar, irmãos. Ele trata o pai e a mãe dele como se fosse... Eu quero saber se você trata os seus amigos da mesma maneira que você trata seu pai e a sua mãe. Quero saber disso. Porque tem uns filhos aí, irmãos, que trata os pais com paus e pedras, na maior ignorância. Eu quase pulo essa parte aqui, mas eu tenho que voltar a isso. Trata o pai e a mãe na maior grosseria. Aí você observa, quando ele está no meio dos amigos dele lá, parece até que é um santo, rapaz. Você vê uma total diferença e vê que ele não sabe que se você não honrar o seu pai e sua mãe, os seus dias o quê? São abreviados. Está na Bíblia, Efésios capítulo 6. Entende? E ele vem para o Senhor e pergunta tudo isso, e fala, né? Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Ele honrava o pai. Olha, esse jovem aqui era inteligente nesse quesito. Honrava o pai, honrava a mãe, não dava falso testemunho, não queria mal para o próximo, enfim, ele fazia tudo isso. Só que ele fala uma coisa, ele abre para Jesus algo que ele percebeu que estava faltando. Quando ele faz a pergunta: o que me falta ainda? Ele diz primeiro que tudo isso ele tinha feito, tinha guardado. Depois no final, você vê que tem um ponto e vírgula, ele faz a pergunta: o que me falta ainda? Ou seja, tinha alguma coisa nele que estava indicando
que ele não era, que ele fazia tudo aquilo, mas que precisava renunciar a outra coisa. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: o que você precisa renunciar? O que lhe falta ainda? Tem gente que é o orgulho, né, gente? Ele não abre mão do orgulho. Outros são arrogantes. Se não colocar um tapete na rua, ele não anda. Como diz o ditado, parece que tem um rei na barriga, né? Não é assim que fala? Se acha mais importante do que os outros, mais especial do que os outros. E aí eu volto no 19: amarás o teu próximo com a ti mesmo. Ou seja, se ele vive assim, é porque ele não se ama. Quem não se ama vai amar alguém? Se eu não respeito o direito dos outros, se eu não respeito as pessoas. Você observa uma pessoa que, por exemplo, chega em todos os lugares, aquela gritaria, aquele som alto, porque ele não pensa: se eu fosse o vizinho, eu queria que ele fizesse isso comigo? De repente está lá o vizinho assistindo o jornal dele, está lá o vizinho querendo dormir, ou sei lá, tem uma criancinha lá também que precisa descansar, alguém que está doente, que precisa relaxar, mas ele não está respeitando as pessoas. Porque ele não respeita as pessoas? Porque ele não se respeita, irmãos. Vocês não se inflamem comigo em casa não, tá? Me perdoe, mas a verdade é essa. Porque se eu aprendo a me respeitar, eu vou também respeitar o direito dos outros. Assim como João tem direito de ir e vir, eu também tenho. Mas a pessoa não pensa nisso. Ela simplesmente quer fazer. E se você for falar, é problema. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso também, em nos amar, para aprender a amar as pessoas. Verso 21 diz: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, faça o quê? Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue. Então, já que ele perguntou, já que ele quer ser perfeito, que ele quer andar corretinho em tudo, o Senhor falou o que com ele? Tá bom, está lhe faltando uma coisa. Você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Porque aquele jovem, ele tinha muitas posses, muitas propriedades. Era uma pessoa de uma posição social, de um poder aquisitivo muito bom. Mas na hora que o Senhor toca nesse assunto, a gente percebe que ele não estava possuindo propriedades, que ele não tinha posse de coisas. Era o inverso. As coisas que estava possuindo ele. Por que eu digo isso? Romanos, deixa marcado aqui que a gente finaliza aqui. Romanos 6, por favor. Romanos 6, tomar aqui um pouquinho de água para calibrar aqui as pregas vocais. Romanos 6,16. Em nome de Jesus, irmãos. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentades por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, as posses estava sendo servos do jovem
ou o jovem era servo das posses? Ele se tornou servo, aquilo estava dominando ele. Então ele obedecia o quê? Ele abriu mão da palavra de Jesus, da palavra do Senhor, para seguir a palavra, não, daquilo que ele tinha. E que palavra, pastor? E propriedade fala? Fala. Fala. Claro que fala. A gente percebe isso. E tem muita gente que infelizmente está assim, se apegando às coisas materiais. Não estou dizendo que você não deva ter. Até porque se você não quiser ter, você me dá que eu quero. Estamos falando de quê, irmãos? De apego, de ter amor. De que por causa dessas questões, a gente não ter vida com Deus, não querer viver para Deus. Tem muitas pessoas que por causa dessas questões não tem mais vida com Deus. Algumas que não tinham nada e veio para Jesus, o Senhor honrou, o Senhor cumpriu aquilo que Ele falou 30, 60, 100 vezes mais, honrou a pessoa, mas a pessoa passou a não honrar mais ao Senhor, passou a querer fazer agora do jeito dela. E aí, voltando lá em Mateus 19, agora no versículo 22, diz assim: e o jovem, ouvindo essa palavra, ele fez o quê? Retirou-se triste, porque possuía o quê, irmãos? Eu pergunto a você, o Senhor estava de olho nos bens dele? Não, irmãos. O Senhor queria saber onde estava o quê? O coração dele. Porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Foi só um teste. E será que Deus até hoje, no dia de hoje, não faz alguns testes conosco? Claro que faz. Para ver se estamos vivendo a fé nele ou não. Para ver se estamos no âmbito espiritual ou se estamos vivendo no natural, presos às coisas aqui. Tem pessoas que não se interessam pela salvação, não se interessam pela palavra de salvação. Eles se interessam somente quando se fala de que ele vai ter coisas aqui na terra, vai ser possuidor de coisa aqui na terra. Tem que ter cuidado para não ser possuído pelas coisas como esse jovem foi possuído, que aparentemente ele não estava disposto a mudar. E às vezes não estamos dispostos a mudanças, porque as mudanças vão exigir de nós o quê? Renúncia. Toda mudança que você faz na vida, você tem que renunciar. Você precisa renunciar. E às vezes nós não queremos renunciar. Queremos fazer do nosso jeito, mesmo Deus nos orientando. E acontece isso. Eu estou aqui pregando. Algumas pessoas estão amém, tá, glória a Deus, está recebendo. Outras podem estar tristes. Eu entendo, todos nós, a maioria de nós, não vou dizer todos que estaria generalizando, eu não posso fazer isso. Mas a maioria das pessoas não vieram para o Evangelho para ser salvas. Na verdade, nem para o Evangelho elas vieram. Elas vieram para a igreja. Ou foi seguir algum pastor. Mas depois que elas chegaram, Jesus se manifestou a elas. Elas conseguiram aquilo que elas queriam. Mas depois o Senhor disse que não é só isso. Eu não tenho para você só isso. Só uma cura. Só uma restauração do lar. Só uma restauração da sua família, do seu casamento. Não é só isso que eu tenho para você.
eu te tenho a vida eterna. Essas pessoas, algumas dessas pessoas entenderam a importância de não ficar somente nessas questões e buscar a vida eterna. Mas tem outras que ficaram só nas coisas e abandonaram Jesus. Outras continuam 10, 15, 20 anos, mas continuam presas às coisas. Só buscam a Jesus interessados por aquilo que Ele pode oferecer, que Ele está oferecendo. Só que o Senhor tem coisas maiores para a sua vida. Diz o texto de Efésios 3:20, que Ele nos dá muito mais, além daquilo que nós pedimos ou que pensamos. É só vivermos nele, irmãos. Só nos entregarmos para Ele. Não vamos ficar presos às coisas materiais, porque se você se prender a Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, pode ter a certeza, a convicção, que muito mais o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, acrescentará à sua vida. Porque Ele é quem supre as nossas necessidades. Amém? Finalizando, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10, por favor. Diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, o que acontece? Não seria servo de Cristo. Então observe que o que Jesus fez, o que o nosso Senhor fez com o jovem rico, foi apresentar a ele o reino, foi dizer para ele a verdade. Mas ele queria aquilo? Aparentemente não. Ele queria ouvir outra coisa, mas se garantisse para ele o quê? A salvação. Será que nós não estamos assim também? Algum pastor, algum conselheiro espiritual que só nos fale aquilo que vai massagear o nosso ego? Quando vem uma pedrada, quando vem uma palavra mais forte, alguns falam logo: isso não é de Deus não. Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque mexeu com a pessoa, tocou no fundo da alma da pessoa. Mas a pessoa não está disposta a o quê, irmãos? A renunciar, a abrir mão dos seus desejos, das suas vontades. No meu tempo que tenho de ministério, já passei por cada situação de pessoas que vêm até a gente já com a resposta formulada para a pergunta dele. E quando você fala algo, mesmo dentro da palavra, que contradiz aquilo que ele já formulou, ele sai aborrecido com você. Em alguns casos nem voltam mais, ainda te difama. Ele sai por aí falando um monte de coisa negativa a respeito da pessoa, porque não está disposta a ouvir a verdade. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo: eu não estou aqui para agradar a homens. Até porque se eu ficasse procurando agradar vocês, só agradar vocês, eu não seria o quê? Servo de Cristo. Quando você vê até pastor mesmo, muito bajulação, muita coisinha, ele está disposto, só quer te agradar mesmo, quer que você sirva a ele e não sirva a Cristo. Você tem que aprender a servir a Deus. Pode sentar o pau em mim que eu não estou nem aí, entendeu? Mas a gente tem que ensinar para o povo a verdade. Muitas pessoas só querem ser servidas, mas não quer servir a Deus. E Jesus disse que aquele que quer ser o maior
ele deve ser o quê? Servir a todos. Ele tem que servir a todos. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Quer ser grande? Jesus foi grande. Mas ele se colocava em que posição? De servo, servindo a todo mundo, se dedicando a todo mundo. Sempre levando a palavra. Alguns gostavam, outros não. Sofreu retaliações, perseguições, mas continuou firme, fazendo a vontade de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Seguindo adiante. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é o que, irmãos? Segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de quem? De Jesus Cristo. Então você tem que seguir a revelação de Deus, a palavra de Deus. Ela que te liberta, ela que te transforma. Recapitulando, o que aprendemos hoje sobre o jovem rico? Ele foi na fonte certa, ele fez a pergunta certa, recebeu a resposta certa, mas na hora de renunciar, ele não estava disposto. E aí ele preferiu ficar triste, sair dali triste, do que mudar os seus hábitos, do que desapegar. Essa é a palavra que Deus trouxe para as nossas vidas nesta manhã. Aplauda Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Que Deus esteja abençoando os amigos de casa poderosamente em nome de Jesus. E se apegue em Deus, viu? Fique firme em Deus, que a vitória é certa em nome de Jesus.